Um dos argumentos mais usados para manter a prática do dízimo, hoje é a seguinte: se Abraão deu o dízimo antes da lei, então o dízimo é eterno, o dízimo é obrigatório, devemos dizimar. Mas será que isso se sustenta à luz da nova aliança, revelada por Cristo e plenamente explicada por Paulo? Segundo a escatologia consumada, a prática do dízimo não apenas foi cumprida e encerrada. Abraão deu dízimo profeticamente a um sacerdote. Vamos ver isso. Abraão, ao entregar o dízimo a Melquisedeque, conforme estamos aqui no texto de Gênesis capítulo 14, versículo 20, que nos diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e deu o dízimo, lhe deu Abraão o dízimo, e de tudo lhe deu o Abraão o dízimo. Não estava inaugurando um princípio espiritual eterno, mas atuando como cabeça de uma linhagem carnal que teria sacerdotes e leis. O dízimo de Abraão não foi uma prática contínua, nem uma doutrina da fé, mas um ato profético representando sua descendência segundo a carne, que mais tarde daria dízimo sob a lei a homens mortais, a homens carnais, ou seja, aos levitas. Um ato único, sem ordem divina, sem repetição posterior por Abraão, Isaque ou Jacó, exceto um voto condicional de Jacó em Gênesis capítulo 8 e versículo 22. Vamos ler isso. E a pedra que eu erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Revelando que não era prática de fé, mas sinal profético. E aqui, certamente, tomam dízimos. Agora vamos ler Hebreus capítulo 7, versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, tratando-se de Melquisedeque. Vamos lá. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus 7:8. O autor mostra um contraste entre o dízimo profético dado a Melquisedeque e os dízimos legais dados pelos filhos da carne, os levitas. Em Hebreus capítulo 7, versículo 9 a 10, iremos ler aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 9 e 10. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aqui encontramos o argumento mais direto e inegável de que o dízimo de Abraão foi profético e representativo da prática dos seus filhos segundo a carne. Ou seja, aqui está dizendo que Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão, ou seja, Levi ainda não tinha nascido, mas pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Abraão estava representando a tribo de Levi
e todo Israel que ia usar do dízimo como prática dentro da lei e não na graça. Esse texto conecta diretamente o dízimo de Abraão com Levi, ou seja, com o sistema sacerdotal terreno, baseado em genealogia carnal. O Espírito Santo, ao inspirar o escritor de Hebreus, revela: Abraão agiu representando sua descendência carnal. Levi, descendente direto de Abraão, ainda estava em seus lombos, ou seja, não havia nascido ainda, mas incluído representativamente naquele ato. Isso estabelece que dízimo dos filhos de Israel sob a lei já estavam prefigurados naquele dízimo que Abraão ofereceu. Portanto, Hebreus também, capítulo 7 e versículo 12, nos diz o seguinte: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança da lei, de lei. Ou seja, a lei foi cumprida. Porque de tudo que se veio de Abraão nesse sentido para o sacerdócio levítico foi para que eles estabelecessem dentro da lei. Estava Abraão pagando o dízimo na pessoa de Levi. Que era a tribo de Levi que recebia os dízimos dos filhos de Israel. E tudo dentro da lei. E isso foi cumprido. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ver aqui uma implicação clara de que o dízimo de Abraão não foi para os filhos da promessa. Primeiro, porque a descendência, segundo o Espírito, não está conectada com Levi, nem com a prática do dízimo, mas com a promessa em Cristo. Os filhos da promessa não estão nos lombos de Abraão, segundo a carne, mas na eleição segundo a fé. Vamos lá, Romanos capítulo 9, versículo 7. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamado a tua descendência. Isaque representava a linhagem da promessa, não da carne. Portanto, também aqui em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, que nos diz: sabei, pois, que os que são da fé, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E os filhos da fé não estavam nos lombos de Abraão pagando dízimo. Agora você começou a abrir o entendimento para entender esse cenário. Os filhos da fé não participam do sistema levítico, nem da estrutura de dízimo instituída por Levi. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não a promessa que Abraão estava ali, agora, ou seja, profetizando praticamente os filhos da carne. Para os levitas que estavam em seus lombos, pagando dízimo ali. Não era segundo a carne. Não. Herdeiros segundo a promessa, através de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Versículo 20. 3, 24, é um versículo que eu queria, mas não achei aqui. Tá, vamos lá.
Então é isso. Levi que recebeu os dízimos, né, pagou o dízimo em Abraão, que no caso é Hebreus capítulo 7, né, versículo 9, que nos diz que, e por assim dizer, também Levi que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Isto é definitivo. O dízimo de Abraão é para os filhos da carne, não para os filhos da fé. A lei estabelecida aos sacerdotes, ou seja, foi estabelecido o sacerdote entre os homens mortais, como diz a Bíblia, os homens carnais. Mas o juramento posterior, que no caso que fala aqui bem em Hebreus, capítulo 7, versículo 28, porque a lei os constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Com Cristo, o sacerdote mudou e os dízimos perderam sua função e validade. Cristo é o fim da lei que nós já lemos, Romanos capítulo 10, versículo 4. Logo, também o fim do dízimo, como mandamento legal e carnal, teve também o seu fim. Aí você às vezes argumenta, mas Jesus Cristo, ele mandou dar o dízimo. Vamos ver isso. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus admitiu. Beleza. Primeira situação. Jesus Cristo está falando para quem? É para você? Ah, para você? Então quer dizer que você é fariseu? Ou na verdade é um hipócrita? Porque ele está falando aqui com os fariseus e chamando de hipócrita. Era com você? Não, não era com você não, tá? Você nem vivia nesse tempo, nem eu. Jesus está falando para os fariseus no tempo da lei, das quais eles, além disso, o Jesus Cristo está falando que eles eram hipócritas. Por quê? Porque eles estavam dizimando, dos quais o dízimo também estava dentro da lei, como diz aqui a passagem, negligenciando os preceitos mais importantes da lei. Quer dizer, o dízimo estava dentro, estava incluído na lei. Quer dizer, você então está querendo viver dentro da lei de Moisés, que nem os fariseus hipócritas e os escribas? Eu acho que não é isso não, né? Você está entendendo a passagem? Ai de vós, escribas e fariseus, não é com você. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Não, quer dizer que você então realmente anda... Sim, de fato. Se você está pagando dízimo, então você está dentro da lei de Moisés. Você está justificado dentro da lei de Moisés. Será que realmente justifica? Olha uma mensagem do apóstolo Paulo para você que ainda está pagando o dízimo. Gálatas, capítulo 5 e versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos pela lei, da graça tendes caído. Essa que é a mensagem. Nós não podemos querer viver na graça de Deus e mesmo assim andar nos rudimentos do mundo. Que na verdade, do mundo que eu digo, dentro dos preceitos da lei de Moisés. Portanto, podemos dizer que profeticamente esse ato do dízimo de Abraão também serviu como base tipológica para o que viria a ser exigido posteriormente na lei. Aos filhos da carne, os judeus, a tribo de Levi, que viria de Abraão, receberia a ordenança do dízimo como parte do sistema levítico e da manutenção do templo. Os que dentro, como diz a passagem de Hebreus, né?
capítulo 7, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, vamos ver aqui em outra, até mesmo aqui em outra tradução, aqui na corrigida. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a graça. É isso? Lê comigo. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a graça? Ou é segundo a lei? Não, o que está escrito aqui é segundo a lei, tá? Aí continua, de tomar o dízimo do povo. Então, o que isso é? Todos que estão tomando dízimo nos nossos dias, estão tomando segundo a lei de Moisés, estão ressuscitando a lei de Moisés. E se passando por levitas ainda, porque naquele tempo não existia o tal do pastor, porque até que isso mesmo foi um dom que foi dado no tempo apostólico. Portanto, tomar dízimo do povo é, na verdade, se ressuscitar a lei de Moisés. Porque a única forma de se tomar dízimo, dentro da Bíblia, foi segundo a lei de Moisés. É o que nós estamos lendo aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Isso que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Olha como as coisas são sérias, né? Ou seja, o ato de Abraão foi um prenúncio simbólico da lei, que viria depois para os filhos da carne. Contudo, essa alusão profética foi plenamente consumada e encerrada em Cristo, pois todo o sistema levítico sacerdotal foi abolido. Vamos ver no versículo 12 aqui, ó. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Pronto, acabou-se a lei. Porque o sacerdote foi outro, é Jesus Cristo. Amém? É o que diz Hebreus, capítulo 9, e o versículo 26. De outra maneira, é necessário lhe padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez, não foi duas, nem três, nem quatro, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Porque quem não pagasse dízimo naquele tempo estava em pecado, porque estava desobedecendo a lei. E o pecado, como a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 3, versículo 4, é a transgressão da lei. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quer dizer, deixar de pagar o dízimo na época era transgressão da lei. Portanto, o sistema de sacerdócio humano, de templos físicos, de dízimos obrigatórios, foi completamente encerrado com a consumação da nova aliança. Pois Cristo, o verdadeiro Melquisedeque, não cobra dízimo. Não se entregou a si mesmo em sacrifício, mas se entregou a si mesmo em sacrifício eterno e perfeito. Portanto, o dízimo foi instituído na lei de Moisés. E esse dízimo era retirado aí do sistema agrário nacional e temporário também. Como, por exemplo, sobre Moisés, o dízimo foi formalizado como mandamento na lei. E nós estamos vendo isso passo a passo. Levítico, capítulo 27, versículo 30 a 34. Vamos lá. Também todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimos resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante, todos os dízimos do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Ao versículo 34. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, não para você. Entendeu? Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel, não para os filhos da graça. E aí, no Monte Sinai.
Foi para você ou foi para os filhos de Israel? Você está entendendo? Pegue seu dinheirinho, vá no mercado, compra aquela carne boa de fazer churrasco. Faça um churrasco ali, entendeu? Faz um passeio com a família. Porque, na verdade, o que você está fazendo não é nada para o Senhor. Você está apenas entregando seu dinheiro para um líder religioso que vai usar mesmo os seus recursos financeiros. Pronto. Igreja, não, mas é para a igreja. Não, a igreja somos nós. Vamos ver isso. 2 Coríntios capítulo... 2 Coríntios capítulo... Igreja, vamos ler. 1 Coríntios... Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Amém? Por que a igreja? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Exatamente isso. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Nós somos seus membros em particular. Não, mas lá o templo é o santuário de Deus. Não, o santuário somos nós. Nós, na verdade, somos a casa de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, 6, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consciência tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Efésios capítulo 5 e o versículo 19. Deixa eu ver aqui. Não. Efésios capítulo 2, versículo 20. Isso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, que somos nós, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Nós somos o templo de Deus vivo. No qual também juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Esses templos de pedras que feitos pelos homens, Deus não habita lá. Deus já tem usado, sim, para manifestar a sua presença. Por exemplo, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz o seguinte: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas a presença de Deus, hoje, ela enche o teu coração. Ela enche a tua vida, ela enche o teu espírito. É o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas por que nós não podemos congregar? Sim, podemos sim, perfeitamente. Nós temos liberdades. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não tornei-vos colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A nossa reunião, que podemos congregar, não é para reforçar, não é para reviver os preceitos da lei de Moisés. Todos os rudimentos da lei de Moisés. Não, é para adorar a Cristo. É bem diferente. Porque quando se reúne hoje em dia, na forma religiosa, exatamente com todos os parâmetros dos rudimentos da lei de Moisés, e bota ali naquela reunião. Dízimos, Páscoa, adoração no monte, tem que ir para o templo todo dia, a casa de Deus é aquela estrutura física, tu muda tudo. Vocês estão dentro da lei de Moisés. Mas nós não. Nós somos construídos, nós somos edificados como sacerdócio santo, o sacerdócio real.
É o que expressa o Pedro em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós como pedras vivas, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E o que me diz? E o que dizer dos templos religiosos? Hoje, fisicamente. Vamos ver isso dentro da própria palavra. Em João capítulo 4, versículo 19. Vamos ler em diante. Vamos ler aqui do versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, isso é um diálogo entre Jesus Cristo e a mulher samaritana. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Ainda é um diálogo com Jesus com a mulher. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí começa a história aqui. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Naquele tempo, sim, existia um lugar confinado. Ou no templo, que nem aqui a mulher está expressando dizer que seria no monte. Era lugar confinado. E agora de verdade, ou seja, lugar onde Deus se apresentava para o povo de Israel era no templo. Que aquele templo, ele tinha uma referência, entendeu? Profeticamente como o templo de nós hoje para Deus. Disse-lhe Jesus: Mulher, crede-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, não tinha lugar mais reservado. Não tem esse negócio de, eu vou na casa de Deus. Não tem. Jesus estava falando naquele tempo que existia ainda. Mas os tempos que ele estava falando que viria, era o nosso tempo hoje. Crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém. Ou seja, não há lugar específico. Porque Deus habita dentro de nós. Deus habita dentro de você. Nós já lemos essa passagem. Vós adorais que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, olha, e em verdade. Não mais através de um confinamento ali, de um templo religioso. Não. Porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Não é você nem que procura adorar a Deus, é Deus que procura você como adorador. Amém? É algo muito importante. Isso aqui não é leite não, tá? Leitinho para criança não. Isso aqui é um alimento sólido. É isso aí. Então, quer dizer, o dízimo foi parte do ministério da condenação, da lei que Paulo chama de fraca e inútil. Como por exemplo aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Isso é o ministério da condenação, tratando-se de todo o envolvimento da lei, de todas as práticas, que tudo estava descrito dentro da lei para fazê-las. Porque eles eram adotados pela lei, o ministério da condenação, que condenava, não salvava ninguém. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa da excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece, que é o ministério do Espírito. Não da letra, não mais dos rudimentos da lei de Moisés. Portanto, quando nós expressamos em Mateus capítulo 23, 23, ali, onde Jesus Cristo diz: ai de vós
que dás o dízimo da hortelã e desprezás a justiça. Mas observe, Jesus falava aos judeus, como eu expliquei. Vivendo ainda debaixo da lei. Ele mesmo diz, não vim abolir a lei. Como diz em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não cuideis que vinha destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus Cristo falou aquela referência ao dízimo porque ele estava cumprindo a lei. Você ainda está cumprindo a lei também? Eu faço essa pergunta para você. Você ainda vem cumprir? Você está cumprindo a lei ainda? Portanto, Cristo não instituiu o dízimo como regra da igreja. Por quê? Porque ele, na verdade, cumpriu a lei. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Se alguém paga dízimo, se você está pagando dízimo ou vai pagar dízimo, isto é, você está dizendo que Cristo não cumpriu a lei. Exatamente isso. Mas Paulo, que na verdade trouxe o evangelho dentro da revelação, ele falou que Jesus Cristo cumpriu. Vamos lá? 1 Romanos capítulo 10, versículo 4, nós já lemos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Efésios capítulo 2, versículo 15, olha o que diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ou seja, a lei, na verdade em si, ela fazia uma separação entre o povo de Israel e o povo que não era israelita, que eram os gentios. Era uma separação. Se você tivesse nascido naquela época, você era separado, você não tinha comunhão com o povo de Israel, não, por causa das leis. Mas olha o que é que acontece. Efésios capítulo 2, versículo 16. E pela cruz reconciliar, vamos ver o versículo 14, 15. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo os dois novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com elas a inimizade. E vindo ele evangelizou a paz e a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Quem que estava longe? Eram os gentios, os que não eram judeus. Versículo 11, ó. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios na carne, e chamados em circuncisão, pois pelos que há na carne se chama circuncisão, feita pelas mãos dos homens. Ou seja, você era chamado de circunciso pelos judeus, que eram circuncisos. Era exatamente isso. Se você tivesse nascido naquela época, que hoje não tem judeus nem gentios. Hoje são filhos de Deus ou não são filhos de Deus. Porque, na verdade, o que faz de ser gentios ou judeus era a lei. E não existe mais leis de Moisés. Entendeu agora? Que naquele tempo estava sem Cristo. Ou seja, os gentios naquela época estavam sem Cristo. Separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa que é a realidade. Então vejamos que Paulo, ele é ministro da nova aliança. Nunca ensinou dízimo na igreja, a igreja que ele o ensinava. Ele ensinava contribuição voluntária, segundo o propósito de cada coração. Vamos ver isso em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E isso não estamos tratando de tempo religioso, não, tá? E nós não estamos tratando, que aqui nesse caso aqui o pessoal pode usar essa passagem e dizer, então agora vamos abrir um templo, para pegar a contribuição. Na verdade, se for abrir um templo, algo que se trate simplesmente para pegar dinheiro, isso é trabalho mercenário, de mercenário. E não era esse o objetivo do apóstolo Paulo. As pessoas viam que ele trabalhava no evangelho, e o que acontecia? Eles simplesmente de coração eles contribuíam. Exatamente isso. Portanto,
A economia da graça não vive de mandamentos exteriores, ou seja, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer aquilo. Não. Mas de fé operando pelo amor. Vamos ver aqui só uma passagem de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação destes serviços que se faziam para com os santos. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, e assim na vontade de Deus eles agora contribuíram com a obra do ministério do apóstolo Paulo. Portanto, a escatologia consumada, ela prega efetivamente o fim e definitivo do dízimo dentro da lei de Moisés. E bem claro como você está vendo aqui. Portanto, só para resumir aqui, o Hebreus capítulo 8 e o versículo 13 fala claramente que, dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece perto do estado de acabar. Quando Paulo escreveu essa palavra, né? Perto do estado de acabar, porque naquele tempo o templo estava de pé ainda. Aí ele falou, perto do estado de acabar, mas já acabou. Quer dizer, a nova aliança agora tomou lugar da antiga aliança, que qual envolveria a lei de Moisés do dízimo. Beleza? É isso aí. Portanto, o dízimo como sinal, como nós já entendemos, que o dízimo de Abraão ele foi apenas um sinal profético para os filhos que andavam segundo a carne, que foram os filhos de Israel. Abraão é chamado por pai de duas descendências. Olha lá. Abraão foi chamado pai de duas descendências. Quero que você entenda isso. Uma segundo a carne, representada por Israel, natural, e outra segundo o Espírito, formada pelos que creem em Cristo. Ambas estavam em sua semente, que Abraão entregou a Melquisedeque. Não foi uma prática da fé universal, mas um ato profético representativo da linhagem carnal que receberia a lei e os mandamentos mosaicos. E por isso dizer também que, como por exemplo, que em Hebreus capítulo 7, versículo 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe o dízimo, pagou o dízimo. Ou seja, o Espírito testifica que Levi, sacerdote da lei, estava nos lombos de Abraão, participando simbolicamente daquele ato. É verdade isso, você entendeu? Isso estabelece uma conexão direta entre o dízimo de Abraão e a prática levítica sobre a lei. Porque ainda ele estava, Levi, no caso, estava ainda nos lombos de Abraão, que era seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Logo, a prática do dízimo seria uma herança da carne e não da fé. Deu para entender? Portanto, a lei tornou o dízimo uma obrigação tributária e temporária, naquela época da lei, né? A partir de Moisés, o dízimo se tornou uma obra da lei, obrigatória para Israel. Era um tributo de imposto para uma nação de sacerdotal e servia para sustentar os levitas, na verdade. Nós vamos ler aqui em Números, capítulo 18. Números capítulo 18. Só um momento aqui, tem um problema aqui. Números capítulo 18, versículo 21. E eis que aos filhos de Levi tenho dado. Não, vamos ler na atualidade, né? Vamos colaborar um pouco com nossos ex-irmãos que estão ainda recebendo, cobrando dízimo. Vamos ler. Eis que aos pastores tenham dado todos os dízimos
aqui no Brasil, não podemos falar Israel, né? Senão aí não vai se encaixar bem, né? Não, vamos então, não quer não? Então vamos ler de acordo com o que está escrito. E eis que aos filhos de Levi, não aos pastores, tenham dado todos os dízimos. Não foi no Brasil, foi para Israel. Não foi para os Estados Unidos, foi para Israel. Por herança, pelo ministério que executam. O ministério da igreja. Não está nada de igreja aqui, tá? Isso nós estamos falando dentro da lei de Moisés. O ministério da tenda da congregação. Olha, vi com as coisas. Quando você vê a realidade da situação, como está escrito, você tem uma nova mentalidade. E essa mentalidade que você tem é a mentalidade espiritual, porque você está vendo a realidade, como que é. Vamos ler novamente. E eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dias, não foi aos pastores, tá? Em Israel, não foi para os brasileiros, os estadunidenses, os italianos, não, foi para os israelitas. Por herança, pelo ministério que executa o ministério da tenda da congregação, não foi para essas denominações, tá? Continuando. E nunca mais os pastores de Israel, não tem nada a ver com o pastor aqui não. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Ainda tem uma coisa aqui, olha só. Olha onde é que nós nos encontramos. Vamos lá, eu descobri aqui para vocês. E nunca mais os filhos de Levi chegarão, e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Ou seja, se fosse no dia de hoje, as pessoas, na verdade, a verdade é essa. As pessoas entendem que indo para a denominação, elas vão agora apresentar os seus pecados, porque o pastor está ali, que é os levitas, que representamos os levitas da lei de Moisés. Porque os filhos de Israel iam lá para que os levitas, né, fizessem os sacrifícios, entendeu? Com animais e aqui tudo mais, para poder agora cobrir os pecados, que não era tirar os pecados, é cobrir os pecados dos filhos de Israel. Então, o que eles fazem é isso. Agora veja bem, mas os levitas executarão o ministério da congregação. Não tem nada a ver com pastor, nem então, muito menos denominações. Não. E eles levarão sobre si a sua iniquidade, os pecados, pelas vossas gerações. Já pensou os pastores hoje, então? Quer dizer que eles não levam os pecados das pessoas? E tomando o lugar de Jesus Cristo, é isso? Para poder pegar o dízimo tem que ser assim. Tem que ser assim. Versículo 24. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, não foram os pastores. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Amém? E o que dizer de Malaquias, capítulo 3, versículo 10? Olha só, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Veja só. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Primeiro, quem que está falando? Essa é uma profecia de Malaquias. Primeiro, quem era o profeta nessa época? Malaquias. Nós já estamos no livro de Malaquias. Então nós temos que admitir que o livro foi realmente uma profecia de Malaquias. Malaquias estava vivendo em qual época? Era a época da graça ou no tempo da lei? Era no tempo da lei. Então Malaquias era um profeta da lei, não da graça. Vamos lá então, Malaquias. Vamos ver, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra o povo brasileiro, estadunidense, italiano e assim. Não, negativo. Peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Isso era para o povo de Israel, tá? Por isso que quando diz aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 10, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, estava tratando-se da casa das quais estava e foi construído dentro dos parâmetros da lei de Moisés para o povo de Israel. E que ela teve seu fim. É o que diz aqui, depois nós voltamos já para cá. É o que diz aqui, Mateus capítulo 24, versículo 3, olha.
E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular. Vamos ver versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aquele que está de Malaquias lá, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: não vejo tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Quer dizer, que ia acabar com tudo. O sistema sacerdotal, as ordenanças do dízimo, tudo ia para baixo. Como diz aquele provérbio popular, tudo ia descer as águas. Porque o tempo da lei ia ser cumprido, acabado, aniquilado, terminado, cumprido em Cristo. Portanto, Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Com isto é quando o templo ainda estava de pé, dentro do regime da lei de Moisés. Para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Veja bem, a casa do Senhor Jesus Cristo era mantida pelos dízimos, e esse dízimo era recolhido pelos levitas, para os levitas, na verdade, em si. Nós lemos em Números, capítulo 18, versículo 21 em diante, nós lemos de agora. Não tinha nada com pastor, evangelista, entendeu? Presbítero, nada disso, era no tempo da lei. E esses que estavam debaixo da lei estavam obrigados segundo os estatutos da lei. Vamos ver o versículo 8. Versículo 7, tá? Versículo 7. Cadê o 7? Começando no versículo 7, Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizer, em quem havemos de tornar? Aí que diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas alçadas. Com maldição seus amaldiçoados. Olha, com maldição seus amaldiçoados. Veja bem, isso aqui tudo é para os filhos de Israel que estavam dentro da lei de Moisés, não para você. Maldição. Tu acha que ainda tem maldição hoje em dia para nós? Para alguma pessoa? Não existe, porque a maldição era da lei. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz que ele tornou-se maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Cadê? Não vai não? Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Isso. Não é isso. Capítulo... Cadê? Jesus Cristo tornou-se maldito por nós. É aqui. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quer dizer, quem não pagasse o dízimo naquela época, se tornava-se maldito. Se você paga o dízimo, porque na verdade o pessoal às vezes paga só com medo mesmo, na verdade. É um medo que que é imposto na mente das pessoas, que se não pagar dízimo, o devorado vai na sua casa, vai entrar na tua geladeira, comer a tua carne, lá, comer o arroz, comer o feijão. Entendeu? São coisas, só fantasia religiosa. O que acontece? Aí muitas vezes a pessoa paga o dízimo lá, entrega o seu dízimo lá, o seu dinheiro, para não pensando naquela ilusão, fantasia, de que vai acontecer coisa ruim consigo. Aí o que acontece? Pensando numa maldição. Mas maldição, na verdade, se nós cremos que existe maldição, nós estamos dizendo que Jesus Cristo não resgatou nada, não cumpriu nada. Mas o que ele está dizendo? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí diz, todos aqueles que são das obras da lei, essa aqui é que é uma lição agora. Todos aqueles que são das obras da lei é que estão debaixo da maldição. Porque não foi dito para você fazer. Olha, se você está fazendo uma coisa que não foi dito, que maldito é algo que é contrário de dito. O dito é aquilo que você faz que foi dito para fazer, ordenado a fazer. E maldito é aquele que não faz aquilo que foi feito. Vamos dizer assim, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição.
Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nas obras da lei para fazê-las. Entendeste agora? Então, vamos lá em Malaquias novamente. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Mas veja bem que a casa de Deus, na verdade, para que haja mantimento na minha casa. Mas a casa de Deus somos nós. Nós já lemos isso em Hebreus capítulo, por exemplo, capítulo 3, versículo 5. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, na verdade, e versículo 16. E que consciência tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém? Esta é uma grande verdade. Portanto, é com muita gratidão que eu estou em ver que você chegou até aqui ao final deste vídeo, deste ensino maravilhoso da palavra de Deus. Vimos claramente que o ato de Abraão com Melquisedeque não institui doutrina. E nem Paulo, nem em sua revelação da graça, ensinou o dízimo como regra para a igreja. Muito menos mencionou o dízimo como algo que deveria ser necessário. Não, em hipótese alguma. Paulo não ensinou a lei de Moisés, não. Que esse entendimento abra teus olhos para discernir o que realmente pertence à graça e o que foi abolido com a lei de Moisés, tá? E não esquece de que se esse estudo te edificou, se inscrever aqui no canal Escatologia Consumada. E se você já é inscrito no canal, clica no like, deixa o seu like aqui, que é muito importante, tá? Ativa o sininho das notificações e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.